Se há uma coisa que é um fato não há como termos propagação de ondas sonoras no espaço. Não da forma que estamos acostumados aqui na Terra. Afinal, a propagação do som leva em consideração a compressão de moléculas, seja no meio gasoso ou no meio sólido. Se não há moléculas em grande concentração no espaço, logo não há como termos ondas mecânicas em propagação. No entanto, há um registro pouco conhecido de uma vez em que um satélite esquecido da NASA acabou registrando vozes no espaço. Sim, vozes num satélite que não foi projetado para esse tipo de registro. No vídeo de hoje vamos conhecer e ouvir o registro de vozes no espaço. A verdade é que a NASA não possui apenas missões de nível interplanetário, como estamos acostumados a ver. A agência espacial é responsável por uma série de satélites que hoje orbitam a Terra, analisando o nosso clima espacial, ou seja, a forma como a magnetosfera terrestre é capaz de interagir com o vento de partículas que emana da nossa estrela. Afinal de contas, a Terra, assim como qualquer outro planeta, possui os seus próprios fenômenos físicos complexos, e um campo magnético que é capaz de criar cenários ainda pouco compreendidos da história planetária. Agora imagine a seguinte situação: você lança no espaço um satélite focado em estudar o geomagnetismo da Terra, mas de vez em quando umas vozes aparecem nos dados coletados. Pois é, foi exatamente o que aconteceu com a missão Polar da NASA, lançada em 1996. Para começo de conversa, o registro de áudio no espaço não é exatamente uma novidade, e que muitos ainda não compreendem como tal coisa é possível. Na realidade, o registro de áudio com essas sondas e satélites não é com um microfone, mas sim com antenas. As sondas espaciais não podem captar sons no espaço da mesma maneira que fazemos aqui na Terra, já que o espaço é quase totalmente vazio, sem um meio para transmitir ondas sonoras como o ar. No entanto, mesmo assim, sondas espaciais são equipadas com instrumentos capazes de detectar a radiação eletromagnética emitida por objetos celestes, como planetas, estrelas e até galáxias. Essa radiação pode variar de ondas de rádio a raio-x e é captada por antenas e sensores especializados a bordo dessas sondas. Em seguida, esses sinais são convertidos em dados que podem ser analisados e interpretados cientificamente. Uma das maneiras de tornar esses dados audíveis é transformá-los em som através de uma conversão semelhante à de um rádio, que recebe ondas de rádio e as converte em sons que podemos ouvir. Os cientistas utilizam uma técnica chamada de sonificação para traduzir esses dados em sons. Por exemplo, ao converter variações na intensidade de uma determinada radiação em frequências sonoras, é possível criar uma representação auditiva dos fenômenos observados. Assim, o que ouvimos como sons no espaço são na verdade interpretações das emissões eletromagnéticas. Essas interpretações não apenas proporcionam uma nova maneira de apreciar a ciência, mas também ajudam os pesquisadores a identificar padrões e características nos dados estudados, como a interação eletromagnética de um planeta ou a atividade de uma estrela. Essa abordagem meio que aumenta o nosso nível sensorial quanto aos fenômenos espaciais, indo além de imagens e vídeos. A maioria de todos esses áudios que já foram obtidos por sondas como a Juno, a Voyager ou até a Cassini foram obtidos por um instrumento de detecção de plasma. Esses instrumentos são capazes de detectar variações no campo magnético dos planetas, podendo até informar como esses mundos interagem com o vento solar, como as auroras surgem e tudo mais. O projeto do satélite Polar da NASA foi construído justamente com esse objetivo. O satélite passava exatamente nos polos da Terra, o que permitia o monitoramento constante do fluxo de partículas e gás ionizado dentro do sistema magnético da Terra. Dentre os dados capturados pelo Polar, o magnetômetro do satélite impressionou com um dado específico que foi transformado em áudio. A seguir, eu recomendo que você use fones de ouvido para uma experiência melhor, pois vamos escutar um áudio com vários segundos de estática e de vez em quando aparecem vozes avulsas. Fique atento ao áudio, pois vou repetir algumas vezes para você ouvir com exatidão. Ouça só.
Afinal, o que esse satélite acabou ouvindo? O Polar orbitava a Terra entre 4.000 e 54.000 km acima da superfície terrestre. Nessa altitude é impossível qualquer som da superfície terrestre conseguir ser audível, mas não podemos dizer o mesmo para sinais que estamos transmitindo o tempo todo. Dessa forma, foi detectado que os sinais de rádio captados variam em frequência, atingindo até 6 kHz, um fenômeno raro devido à forte atenuação da ionosfera da Terra para essas frequências. Mas o que pode ter sido isso? Uma estação de rádio? Bom, apesar da voz não ser completamente entendível, a NASA conseguiu identificar a origem mais ou menos. Captada em 29 de maio de 1996, o instrumento PWI a bordo da espaçonave Polar da NASA registrou comunicações de origem marítimas de frequência muito baixa, provavelmente de origem russa. Esse tipo de frequência é normalmente bloqueado pela ionosfera da Terra, mas a trajetória desse satélite, que seguia uma linha do campo magnético, permitiu a captação desses sinais. As emissões de rádio originadas da superfície da Terra são ocasionalmente detectadas por receptores de rádio em satélites, mas isso geralmente ocorre em frequências muito mais altas, na faixa de MHz. A ionosfera da Terra, uma camada de gases ionizados a cerca de 60 km de altitude, tende a refratar ou atenuar significativamente as transmissões de rádio em frequências abaixo de aproximadamente 5 MHz. Isso ocorre porque a densidade da ionosfera varia, influenciando a capacidade das ondas de rádio de atravessá-la em diferentes frequências. Nesse caso raro, foi possível ouvir. Uma das formas pelas quais essas frequências muito baixas podem se propagar pela ionosfera é quando as emissões de rádio viajam quase paralelamente às linhas da força do campo magnético da Terra, local por onde o satélite polar passava naquele momento. Essa orientação permite que as ondas de rádio evitem a forte atenuação que normalmente ocorre ao atravessar a ionosfera, facilitando a transmissão através dessa camada ionizada. Resumindo, essa captura não é uma comunicação alienígena, mas uma das raras vezes que vozes humanas foram capturadas em transmissões aleatórias para o espaço. Detalhe, essas transmissões estão vagando pelo universo e, desconsiderando que essas ondas já estão fracas demais para serem detectadas, nós existimos tecnologicamente no universo para qualquer civilização em apenas um raio de 120 anos-luz em qualquer direção, que é a distância máxima percorrida desde que a primeira transmissão de rádio foi realizada. Essa é então uma transmissão de voz genuína capturada via satélite. Uma voz humana totalmente aleatória em dados de um satélite orbitando a Terra em altitudes muito grandes. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!